nós reunidos em Teu nome, com grande expectativa daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Por isso que nós pedimos que pela unção do Teu Santo Espírito, Teu Filho amado, Teu servo, ministre a palavra que o Senhor já colocou no coração dele. Que os nossos corações sejam como terra fértil, a semente da Tua palavra, que ela dê o fruto a que foi enviada e multiplique a 30, a 60 e a 100 por um. Que nesta manhã as mentes e os corações sejam levados na Tua presença. Pai, só o Senhor pode saciar nossa fome. Só o Senhor pode saciar nossa sede. Então, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui à sua disposição. Fala conosco, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. O Senhor abençoe grandemente a sua vida nesta manhã. Vamos dar continuidade agora com a palavra do Senhor. Já tivemos um momento abençoado aqui de louvor, de adoração, onde o Senhor certamente já falou com muitas pessoas aqui. E agora vamos também ver o que Ele tem para nos dizer na sua palavra. Pastor Amarildo, toda vez que me convida para trazer a mensagem aqui, ele não me dá tema nenhum, de mensagem não. Mas eu fico cada vez surpreendido como que todas as vezes que eu venho trazer a mensagem aqui, há uma harmonia, uma sintonia do louvor com a mensagem, Isso com certeza é Deus agindo, E se Ele começou a boa obra, Ele vai terminar a boa obra nas nossas vidas. Amém? Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia ou ver na projeção, não sei se vai ser projetado ali, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Eu vou ler, vou pedir aos irmãos que me acompanhem, talvez possa ter diferença de tradução, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, também tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Pode se assentar. Queridos, antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas estatísticas aí de dados oficiais aí do Ministério de Saúde, e de algumas instituições aí de pesquisa sobre um cenário que vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, É o avanço da ansiedade e da depressão sobre a vida das pessoas, E no Brasil há um crescimento expressivo do consumo de ansiolíticos e antidepressivos. Só de 24 para 25, houve um crescimento de 12,4 em pessoas de 29 a 58 anos. E isso a gente vê aí, não só nessas faixas, mas em várias outras faixas de idade também. A gente tem visto aí as gerações mais novas, os millennials, a geração Z, com um crescimento muito grande do uso desse tipo de medicação. Cada vez mais as pessoas estão ansiosas, cada vez mais as pessoas estão deprimidas. E o primeiro passo para a depressão é a ansiedade.
né? Eu gostaria que você pensasse e refletisse nessa manhã, o que tem te deixado ansioso? O que tem te deixado preocupado com as coisas do amanhã? Basta cada dia o seu mal, né? Diz a palavra do Senhor. Nós temos esse tipo de preocupação com aquilo que nós não temos controle. Nós não temos o controle sobre o amanhã, né? E quando a gente vê esse tipo de informação, a gente fica realmente assustado, né? Porque isso tem crescido em todos os ambientes, inclusive no ambiente cristão, inclusive entre o ambiente, né, daqueles que deveriam descansar no Senhor. E quando a gente olha aqui esse texto de Eclesiastes, né, o pregador, ele fala que tudo tem o seu tempo, né? E isso continua sendo uma das frases mais citadas e também uma das mais mal compreendidas, né, de toda a Bíblia, porque todas as vezes nós olhamos para esse texto, né, e olhamos assim, olha, é um tempo que vai passar, né? Temos que suportar, temos que esperar passar esse tempo, mas vai chegar um outro tempo, né? Mas nós esquecemos que, no fundo, ela está confrontando alguma coisa que o homem moderno ele resiste muito em aceitar, né? E é exatamente o controle do tempo. Você não tem controle do tempo, você não tem controle da sua própria vida. E quando a gente se debruça sobre esse texto e começa a fazer uma exegese, um estudo aprofundado desse texto, a palavra hebraica que aparece para tempo, que é o tema central desse texto, é et, uma partícula pequena em hebraico, né? E existe uma outra palavra também para tempo em hebraico, que é zimã, né? Ou zemã. E há uma diferença entre essas duas palavras, né? Zemã se aproxima muito daquele conceito cronológico de tempo, né? O tempo que é medido, o tempo que é contado, o tempo que é administrado, o tempo que você olha no relógio, né? Zemã é o tempo de relógio, o tempo de calendário, que é o tempo de planejamento. Pastor, mas o texto está falando que há tempo para todas as coisas, né? Inclusive há tempo também para você planejar, né? O próprio Jesus fala: qual homem que vai construir, né, um grande empreendimento e não senta primeiro para planejar os custos? Então há tempo de planejar também. Mas a gente vê que há uma diferença muito grande em zman e et, né? Porque et é o momento oportuno, né? É o tempo designado por Deus. O tempo que Deus designou, né? É uma janela que se abre e se fecha independentemente da sua vontade. Você não tem controle sobre essa janela. Você não tem controle sobre o tempo de Deus, né? E a gente vê no grego uma proximidade com essas palavras, né? A gente vê que no grego o tempo cronos é o tempo medido, semelhantemente a zimã. E o tempo de Deus é kairos, ou kairos, né? Que é o tempo et, aqui no hebraico. Então a gente vê que há uma diferença no tempo quantitativo, né? Que é o tempo zimã, e o tempo qualitativo, que é o tempo et de Deus. Que tempo de Deus você tem vivido na sua vida, né? Mas quando a gente compara o hebraico com o grego, nessas duas palavras, no significado dessas duas palavras, a gente vai ver que o tempo kairos no grego, ele não carrega explicitamente um sentido que o termo et no hebraico traz, que é designação divina, né? O tempo et é aquele tempo que Deus designou, né? O tempo que Deus determinou para você. E é um tempo que você não tem como influenciar, você não tem como mudar esse tempo. Ele é estabelecido pelo próprio Deus.
Quando o autor de Eclesiastes diz, tudo tem seu et, ele está afirmando que existe uma temporalidade, existe um período de tempo nos eventos da sua vida que não corresponde ao seu planejamento. Você pode planejar o que for, você pode sentar, você pode fazer contas, você pode fazer previsões, mas você não tem controle sobre esse tempo. Um exemplo que a gente pode ver é a respeito do plantio, né? Você pode planejar o plantio de uma safra. Se você tem ali uma plantação, vou plantar nos meses tais e tais, né? Porque está próximo ao período das chuvas. E você faz aquele plantio, mas o tempo oportuno da colheita, não depende de você. Vai depender de algumas variáveis que você não tem controle. Vai depender da chuva, vai depender do solo, né? Vai depender de variáveis que você não controla, você não tem controle sobre isso, mas Deus tem, né? Por isso o et de Deus é perfeito. Você pode até desejar cura, mas o et de Deus da cura tem a sua própria lógica, né? Quantas pessoas que não são curadas no tempo em que elas querem, mas no tempo de Deus? Porque tudo existe um propósito, né, debaixo dos céus, como diz o pregador. Esse poema que a gente lê em Eclesiastes, né, que ele é escrito na forma de um poema, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, ele é lido muitas vezes como uma lição poética, reconfortante, né? Para poder dar ali um conforto para os nossos corações. Mas o contexto é que ele mostra uma lista de realidades incontroláveis, né? De coisas que você não controla. Se você olhar tudo que está listado aqui nesse texto, você não tem controle. Você escolhe quando você nasce? Não. Você escolhe quando você morre? Também não, né? Você controla quando a guerra vem, né? Quem está lá sofrendo a guerra lá, a população, eles não controlaram isso, né? Quando a guerra vem. E também você não determina quando a paz se instala, né? Você não determina isso. E o autor de Eclesiastes está dizendo: seja paciente, né? Que a sua hora chega. A hora do et de Deus, do tempo oportuno de Deus. Ele está dizendo, você não controla quase nada na sua vida, né? Praticamente nada. E a gente precisa aprender a viver com isso. Você não tem controle de nada da sua vida. Tudo é conduzido por Deus, da forma como Ele determina. E esse texto em Eclesiastes 3, de 1 a 8, ele não foi escrito para acalmar o seu coração, né? Por incrível que pareça, quando a gente lê esse texto e uma pessoa está passando uma tribulação, calma, irmão. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para isso e há tempo para aquilo, né? Mas esse texto ele não foi feito para te acalmar. Ele foi feito para alinhar, né, as suas perspectivas com o propósito de Deus. E quando a gente lê tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e de arrancar, você não está realmente diante de uma poesia romântica, mas você está diante de uma declaração da soberania de Deus, né? Sobre todos os eventos humanos, sobre tudo, né, que acontece na sua vida. Há um governo sobre o tempo, e esse governo não está nas suas mãos. Esse governo não é seu, esse governo é do Senhor, né? Então, a distinção entre et e zimã nos ajuda a entender isso com mais profundidade, né? Zimã, o tempo que você mede, organiza, administra, né? Já falamos, é o tempo da sua agenda e que é equivalente a Cronos, mas et é o tempo determinado, né? O tempo de Deus. É o momento certo e que não se submete a nada que você planejou, né? Você não consegue influenciar isso. É a estação que chega, né? E parte, independente da sua vontade.
A primavera chega e vai embora, independente se você quer ou não, né? Está fazendo frio, está fazendo calor. Quando é que o frio chega, né? A gente que vive nessa temperatura aí nos trópicos, né? Você fica pensando, que dia que eu vou tirar minha blusa, o meu casaco, né, do guarda-roupa? Que dia que vai fazer frio, né? Estou louco para sentir frio, dormir com cobertor, né? Quentinho, mas você não tem controle sobre isso, né? Embora muitas vezes a gente acabe entrando dentro do período chamado de inverno, né? A gente vai ver que às vezes, efetivamente, ele não chega juntamente com as datas, né, que estão ali planejadas ali no calendário humano, né? Então, quando o texto diz que há um et para todo propósito aqui, shephet, que é propósito de Deus, há um tempo para todo propósito, não é um tempo para o seu propósito, né? Não é um tempo para o que você planejou, é um tempo para o propósito de Deus. Você está vivendo isso porque tem um propósito de Deus atrás disso, né? Porque existe um calendário divino que você não controla esse calendário. E às vezes nós ficamos ansiosos por causa disso. Nós só ficamos ansiosos por causa daquilo que nós não podemos controlar, né? Nós não podemos controlar o amanhã, né? E a ansiedade, ela parte disso. É uma preocupação. Você fica preocupado. Você fica com a sua cabeça, com as ideias, né, fervilhando ali dentro, de coisas que ainda não aconteceram, né? Esse é um princípio da ansiedade. Você vive permanentemente ocupado com a sua mente com coisas que não aconteceram, que provavelmente poderiam acontecer ou não, mas que você não tem controle sobre aquilo. Então, por que se preocupar dessa forma, né? Eu me lembro aqui agora do Salmo 37, versículo 4, que fala: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. E quando a gente analisa esse texto também, à luz dos originais, né, agradar ao nag significa ter grande prazer no Senhor, nos seus desígnios, né? É você ter prazer naquilo que Deus designou para você. É por isso que Paulo fala: ninguém pense demasiadamente de si, além do que convém, né? Pense dentro daquilo que Deus designou para você. Agrada-te dos desígnios do Senhor, né? E quando a gente vê que nós não temos controle, se o que nós desejamos vai se realizar, né? Você deseja algo, mas você não tem controle se aquilo vai se realizar. Você tem uma esperança, e a esperança é que se aquilo que você deseja estiver alinhado com a vontade de Deus, pode se realizar, né? Mas depende do et de Deus, depende dos chefes, do propósito de Deus sobre aquilo, né? Então não basta querer, não basta você planejar, não basta você se esforçar, né? Isso tudo é importante, né? Você não pode viver sem querer, sem desejar, sem almejar as coisas. Você não pode viver sem planejar, né? E você não pode viver sem se esforçar, porque senão todo mundo ficaria quietinho, só esperando. Vou esperar a vontade de Deus, né? Me lembra daquele cara que foi para o Monte e armou uma barraca e ficou um mês lá orando, jejuando, porque ele queria uma Ferrari. Mas não trabalhava, não fazia nada, não estudou, né? Ele queria uma Ferrari. Será que ele pensou que a Ferrari ia cair do céu para ele? Não trabalhou, não esforçou, não planejou. Então, são coisas que são importantes. Mas existe um tempo estabelecido para Deus, né, por Deus, para cada uma coisa. E esse tempo ele não pode ser antecipado, esse tempo não pode ser retardado, né? Você não pode atrasar esse tempo pela sua vontade, pela força humana, né? Quando a gente olha o que Tiago diz lá no capítulo 4, de 13 a 15, ele
nos dá ali uma diretriz muito importante, né? Ele fala: eia, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. A vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, vocês devem dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, né? Sempre vai ter aí esse se, né? Se o Senhor quiser, nós faremos isso. Se Deus quiser, nós faremos isso, né? Aí você então pode perguntar: mas pastor, então nada muda, né? Tudo está rigidamente fixado. Se Deus determinou daquela forma, não vai mudar, está fixado, né? Decretou, está decretado, né? Mas há uma resposta bíblica mais profunda para isso, né? Nós podemos ver, por exemplo, o caso de Ezequias em 2 Reis, capítulo 20. O profeta anuncia: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Havia um decreto, né? Um desígnio, algo determinado por Deus, um et de Deus, né? Você vai morrer. Coloca em ordem a sua casa, porque você certamente irá morrer. Um et de Deus, um decreto, né? Um desígnio de Deus. E Ezequias, então, o texto sagrado fala que ele se volta para a parede, ora e chora diante de Deus. E o Senhor responde acrescentando 15 anos à sua vida. O que esse texto nos mostra? Né? Que o tempo não está nas mãos do homem, mas também não é um mecanismo impessoal, rígido e imutável. Né? O et é governado por Deus. E ele, como soberano, ele pode mudar esse et. Ele pode mudar esses desígnios, né? Ele tem um relacionamento com o seu povo. O et é relacionado por Deus, o decreto de Deus é único, mas Deus se relaciona com você. Ele ouve, ele responde e ele intervém. E ele pode mudar o et, né? Cabe a nós aceitarmos, né, se ele vai mudar ou não e esperarmos pela sua misericórdia, né? Não pense você que você tem influência para poder mudar o desígnio de Deus. Se ele determinar que é aquilo e ponto final, acabou, né? Mas ele também, movido por intensa misericórdia, pode voltar atrás, né? Pode mudar os seus desígnios, né? Isso significa soberania. Ele é soberano, ele é o único que pode mudar coisas que estão estabelecidas, né? E que são imutáveis para os homens. Ele pode mudar todas as coisas, porque o tempo de Deus é governado por ele. Não é controle humano, né? Mas também não é um fatalismo frio, né? Puxa vida, já pensou se Ezequias pensasse: pronto, acabou, né? Deixa eu chamar meus filhos, minha família para despedir, deixa eu ver aqui quem que vai ficar no meu lugar, quem vai ser o regente, que vai ficar no trono no meu lugar aqui, porque acabou, Deus falou, está falado, né? E realmente a perspectiva era essa, porque ele voltou-se para a parede e chorou, né? Senhor, lembra-te de mim, lembra-te como eu fui fiel e justo aos seus preceitos, né? E aí Deus se comove, né? Movido por intensa misericórdia e muda aquele relacionado ali a Ezequias. Isso é
soberania divina em relacionamento com o homem, né? Então não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar preocupado. O que Deus determinou, o S dele, vai acontecer. Agora, você pode suplicar pela misericórdia de Deus, como Ezequias suplicou, né? E se você tem um relacionamento com Deus, como Ezequias tinha, né? Você provavelmente pode levar em conta que ele pode te ouvir, né? Se ele te ouvir, né? Porque ele é soberano, ele é Deus, ele pode mudar, mas se ele não te atender, ele continua sendo soberano, Deus, né? E você não vai poder mudar nada disso. Quando a gente avança lá para o Novo Testamento, né? A gente vai ver lá os textos de Mateus 5 a 7, do grande Sermão do Monte, e a gente vai ver ali os ensinamentos de Jesus sobre o Evangelho, né, em Mateus, e ele traz uma clareza prática maior a essa verdade. Ele faz uma pergunta desconcertante, uma pergunta para as pessoas que estão ali ouvindo a sua mensagem. Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado é uma medida, né? Uma extensão. Ali está falando de cronos, né? De tempo medido. Você pode acrescentar minutos à sua vida, horas à sua vida? Você não pode. Em outro momento ele fala: quem pode tornar um fio de cabelo branco ou preto pela sua própria força, pelo seu esforço? Ninguém, né? A mensagem ali, ela é direta. Preocupação não gera controle, só gera descontrole. Ansiedade não vai produzir resultado na sua vida. A ansiedade vai produzir outras coisas piores, como a depressão, né? O homem não tem poder sobre esses detalhes mais simples da sua existência, quanto mais sobre as coisas maiores em relação à sua vida. Olha a conexão que tem esse texto dos evangelhos com Eclesiastes, né? Em Eclesiastes, o autor declara, né, que há um tempo para todas as coisas, um tempo estabelecido por Deus, né? E Jesus traz ali uma aplicação daquilo ao coração humano. Não adianta tentar dominar o tempo, isso está além de você. Quando nós aceitamos isso, nós deixamos de sofrer, nós deixamos de ficar ansiosos, né? Ansiedade é sofrer por antecipação, né? Nós temos muitas vezes essa característica de sofrer por antecipação, né? E isso, essa tentativa de controlar tudo, no fim, isso é uma forma de incredulidade, né? É de achar que você tem controle, quando na realidade todo o controle está nas mãos do Senhor. Ele é soberano sobre tudo, né? E aqui então você tem um equilíbrio sobre o que a Escritura nos diz. Você não controla o tempo, mas você responde a Deus dentro do tempo. O que que você faz nesse tempo que Deus determinou para você? Qual que é a forma como você reage? Você aceita, você se revolta, você descansa, você fica preocupado, você fica ansioso. Você não determina o mas decide como vai viver dentro desse tempo de Deus. E aí começa a fazer sentido o texto lá em Eclesiastes. Há tempo para tudo, né? E como que você reage dentro desse tempo? Que é um tempo de Deus, né? Então você olha lá o pessoal que está vivendo lá um período de guerra, né? Foi determinado aquele período de guerra. Ah, pastor, como assim?
Para o povo de Israel foi determinado tempos de guerra e tempos de paz também. E a Bíblia nos diz, através de Eclesiastes, do pregador, que tudo isso tem um chefete, um propósito, né? A cultura de hoje, nos dias atuais, ela nos diz, faça mais controle, planeje mais, né? Quando você está num ambiente corporativo, geralmente o seu gestor fala assim, olha, você não alcançou o resultado porque você não se planejou direito. Melhore o seu planejamento e o resultado virá. Se planeje melhor, né? Quem já passou por isso? Acho que quase todo mundo que trabalha num ambiente corporativo, né? A questão ali da cobrança ali dos gestores. Então, a cultura diz, planeje melhor para que as coisas aconteçam, mas a palavra de Deus diz, seja fiel e confie. Né? Seja fiel e confie. Seja fiel como? Seja fiel no tempo que Deus determinou para você. No ético que Deus determinou para você. Confie que tudo aquilo tem um propósito determinado, né? E isso não vai eliminar ali uma disciplina, um esforço da sua parte, um planejamento da sua parte, né? Mas também não vai remover essa ilusão, às vezes, de que você é soberano sobre seu próprio tempo, né? Essa soberania não cabe a você. Eclesiastes chama isso de ével, vapor, né? Tentando segurar o tempo com as mãos é como você tentar prender o vento. Você consegue prender o vento com as mãos? Só a Dilma, né? Estoca o vento, aquele negócio todo. Tá vendo? Tá ligado. Então, nós somos como um vapor, né? Que sobe da terra. O nosso tempo, ele é volúvel. Ele passa rápido, né? Porque ele é efêmero, né? A palavra que eu estava procurando. Por isso, a verdadeira maturidade espiritual não está em você esperar passivamente. Vou ficar esperando o tempo do Senhor, né? Vou ficar aqui quietinho, não vou fazer nada. Né? Às vezes Deus manda você não fazer nada. Tá? Se Ele não mandou você ficar quieto, você tem que fazer alguma coisa. Tá? Então, não é esperar passivamente, mas você ter uma rendição à vontade de Deus, mas uma rendição ativa, fazer alguma coisa. Tem gente que ora e pede, Deus, prospera a minha vida, né? Mas não quer trabalhar, não quer evoluir, né? Não quer estudar. Como é que vai prosperar? Né? Diga ao povo que marche, né? Você quer ver o mar abrir? Coloca o pé na água. Foi o que foi determinado ali para o povo. Né? Diga ao povo de Israel que marche. Você quer ver o milagre? Faça alguma coisa. Né? Essa é uma verdadeira maturidade espiritual. Não esperar passivamente, mas fazer aquilo que você pode fazer. Deus, eu estou fazendo o que eu posso fazer. Além disso, não é comigo. Está nas tuas mãos, como sempre esteve. Né? Você planta, você trabalha, se posiciona, ora, busca a Deus e entende que o tempo da colheita e da resposta, da mudança, pertence a Ele. É aquela velha história dos dois fazendeiros, né? Não chovia há muito tempo, num determinado local, e os fazendeiros, então, se reuniram para ver o que poderia ser feito. Olha, tem nada que a gente pode fazer, a gente só pode orar e pedir a Deus que a chuva venha, né? Aí, vamos orar, vamos. Oraram, pediram, clamaram ao Deus do céu que a chuva descesse, que tivesse misericórdia deles e tudo mais. Dois fazendeiros vizinhos, de propriedades vizinhas, né, que estavam ali. Um foi, né, e começou a preparar a terra. E começou a semear ali naquela terra. O outro foi para dentro da sede da sua fazenda e falou assim,
hora que der sinal de chuva, eu começo a preparar a terra, né? Qual que teve uma rendição ativa? O que preparou a terra. O outro foi passivo. Qual que teve fé? O que preparou. Muitas vezes a rendição ativa ela é um sinônimo de fé, né? Significa que você se rendeu à vontade de Deus, mas que você acredita que Ele vai mudar aquela situação. Foi o que aconteceu com esse primeiro fazendeiro, né? E a chuva veio, e a terra dele já estava arada, semeada, e o outro ainda perdeu tempo, né? Perdeu tempo, que ainda foi aí fazer todos os preparativos aí para o plantio. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Você não controla quando um tempo termina e quando o outro começa, mas você pode viver cada uma dessas fases com fé, né? O tempo que você está alegre, você tem que ter fé. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Mas o tempo em que você está triste, você está abatido, você tem que ter fé que o Senhor vai mudar a sua sorte. Olha os salmos de Davi, olha os momentos de angústia que ele vivia por causa da perseguição de Saul, e ele colocava toda a sua esperança e toda a sua força no Senhor. Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos, né? Mas a minha esperança está no Senhor dos exércitos. Então você não controla, né? Você pode simplesmente viver cada fase com fé. E quando você entende isso, você deixa de viver essa ansiedade que muitas vezes tem consumido você por dentro, né? Essa é uma verdade de entendimento para o coração, né? A ansiedade vai perdendo força porque você para de tentar ser senhor do tempo e aprende a confiar naquele que é senhor sobre ele. Isso também é gestão de tempo. Isso também é mordomia do tempo, né? Como a gente fala lá no seminário. Em Jó 12, 7 a 8, nós temos um texto ali que fala o seguinte: mas agora, Jó falando, pergunta aos animais, e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu, e elas te mostrarão. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te declararão, né? Quando é por isso que Jesus, quando está lá no Sermão do Monte, ele fala: olha para as aves do céu, né? Não plantam, não ceifam, contudo o vosso Pai Celeste cuida de cada uma delas. Veja, o lírio no campo, né? Hoje ele está ali vistoso, bonito, amanhã seca, está murcho, mas eu te digo que nem mesmo Salomão se vestiu com a glória de qualquer um deles, né? Se Deus trata assim com extremo cuidado, né? A erva que hoje está ali bonita, vistosa e amanhã está seca e é lançada no fogo, né? Quanto mais a vós, né? Então, quando a gente olha esse texto aqui de Jó, ele nos convida a aprender com os animais. Assim como a gente vê lá no texto, lá do Sermão do Monte, Jesus refletindo essa mensagem de forma prática também. E eu tenho observado isso ultimamente, sabe? Todo mundo tem um animalzinho, né? Um cachorrinho, um gatinho, nem que seja um peixinho no aquário, talvez você tenha na sua casa, né? E geralmente, você observando os cães, você vê que quando eles estão ansiosos, eles lambem as patas, né? E lambem muito as patas. A ansiedade dele, né, é vista ali naquele momento. Mas a ansiedade dos cães, ela é diferente da ansiedade humana, né? Eles ficam ansiosos, preocupados, não pela falta de alimento ou falta de abrigo. Eles ficam preocupados pela sua falta, pela falta do tutor. Será que ele vai voltar? E foi embora. O Zuma. Será que ele vai voltar? Ou não? Será que ele esqueceu de mim aqui? Né?
E quando nós chegamos na nossa casa, o que acontece? Se lançam aos nossos pés, né? Larga tudo que eles estão fazendo, se lançam aos nossos pés. E se deitam, né? Relaxam, ficam relaxados ali, barriguinha para cima, né? E quanto que a gente deve aprender com eles, com esses animais, né? Você tem feito isso aos pés do Senhor? Você tem corrido para os pés do Senhor? A sua ansiedade é estar na presença do Senhor? A sua ansiedade é relaxar no Senhor? É colocar a sua ansiedade nos pés do Senhor? Eles se deitam nos nossos pés, se relaxam na nossa presença, né? Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Será que nós temos tido aprendido, né, com os animais, como diz Jó, né? 1 Pedro 5, 6, 7, Pedro fala: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno é et, né? Tempo de Deus, vos exalte. E o 7 ainda fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Será que você tem lançado a sua ansiedade, né? Nós vimos aqui no louvor ministrações falando sobre cura de alma, né? E tudo mais, né? A ansiedade é algo que perturba a sua alma, que atrapalha a sua espiritualidade, que mina a sua fé, né? Será que você tem lançado a sua ansiedade diante de Deus? Será que você tem se deitado aos pés do Senhor? Eu me lembro que uma vez eu estava tão ansioso, tão preocupado, isso é uma experiência minha pessoal, já contei para algumas pessoas no seminário, e acordei de madrugada para orar, preocupado, como sempre, com situações, estava desempregado e tudo mais. E em determinada madrugada, eu acordei e falei assim, senti no meu coração: não vou orar pedindo Deus nada mais, porque eu já orei esse tempo todo pedindo para Ele. Ele sabe do que eu estou passando, né? Não vou ficar repetindo para Ele. Hoje eu quero só sentir a presença dEle. Hoje eu quero me deitar aos pés dEle. Hoje eu quero sentir o conforto dEle. Hoje eu quero sentir o afago dEle, né? E na minha sala lá tinha um tapete grande. Hoje não tem mais, né? Minha mulher já desfez dele. Mas tinha... É outro. Tinha um tapete lá e eu sempre ia para aquele tapete lá para poder orar, né, de madrugada. E fui lá de madrugada e me prostei naquele tapete e orei ao Senhor. Falei assim: Senhor, hoje eu não venho te pedir nada. Eu só quero te pedir, pela sua misericórdia, né, que o Senhor se faça presente, que o Senhor conforte o meu coração, que o Senhor mostre que o Senhor está ouvindo a minha oração, que o Senhor mostre que a minha oração não está sendo em vão, né? E, de repente, eu, assim, prostrado, só vejo uns pés caminhando, furados, com uma aba de uma veste branca, e esse pé caminhava na minha direção, e eu parecia que eu estava agarrado no chão. Eu não conseguia levantar. Parecia que tinha uma mão me segurando assim no chão. Fica aí, não levanta não, né? E eu fui sentindo a presença de Deus chegando e fui sentindo algo diferente. E de repente eu senti como que um afago na minha cabeça, mexendo no meu cabelo. Até hoje, quando eu deito, eu peço à minha esposa: mexe no meu cabelo, não é verdade? Acho que é lembrando isso. Né? Mexe no meu cabelo. Ela fala assim: não, mas toda hora. Eu falei: não, é momento de relax que eu lembro também, né? Do cuidado de Deus.
Então, eu senti aquela mão mexendo no meu cabelo, fazendo um afago. Aquilo para mim foi melhor do que qualquer coisa. Aquilo para mim foi melhor do que se alguém chegasse e falasse assim, olha, amanhã você está empregado, com um emprego ganhando 3, 4 vezes mais do que você ganhava, seus problemas todos foram resolvidos, né? Organização Tabajara, nada. Aquilo ali não tinha valor nenhum. Aquele momento foi um momento único na presença de Deus, né? E eu aprendi com aquilo a não viver ansioso. Aquela ansiedade estava me consumindo, né? E era como se eu sentisse, olha, lança a sua ansiedade aos pés do Senhor, deixa com Ele vai fazer no tempo dele, aceita o tempo dele, não tenta mudar o tempo do Senhor, e você vai viver uma nova experiência de vida. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento por um instante e pensasse naquilo que está te trazendo preocupação, ansiedade, que tem deixado seu coração inquieto, turbulento, né? A palavra do Senhor fala para você lançar diante dele toda a sua ansiedade, né? E eu queria te pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você viesse até aqui à frente, ao altar, e lançasse essa ansiedade num ato de fé diante do Senhor. Porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua vida, tem cuidado da sua família, né? Não há motivo para você viver essa preocupação, esse aperto no coração, né? Deus está te convidando, olha, lança diante de mim a sua ansiedade, eu vou cuidar de você, eu vou te confortar, eu vou trazer um novo tempo, um novo na sua vida. Mas para isso você precisa de crer, para isso você precisa de confiar, para isso você precisa se lançar aos meus pés como um cachorrinho. Quando você chega na sua casa, aprenda com ele. Venha e declare diante do Senhor que Ele é soberano sobre a sua vida. Declare que o tempo dele é o tempo oportuno e que Ele é soberano sobre todas as coisas e que você aceita, se rende diante dele e lança diante dele toda essa ansiedade. Oh Deus, está aqui os seus filhos, ó Pai, aqui na frente do altar, ó Pai, rendidos na tua presença, ó Deus. Como diz a tua palavra, ó Deus, eles vêm pelo um ato de fé, lançar diante do altar do Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Contempla os seus corações, ó Deus. Contempla, ó Deus, cada um dos seus problemas, cada uma das suas preocupações, ó Deus. Seja elas, ó Deus, financeiras, afetivas, com os familiares, ó Deus, seja com enfermidades, ó Deus. Que eles aprendam, ó Deus, a esperar o tempo do Senhor, ó Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor se agrada, ó Deus, dos seus filhos, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa comunidade, te agradecemos, ó Deus, por essas pessoas, ó Deus, que estão aqui rendidas, ó Pai, em reconhecimento à tua soberania, ó Deus. Faça, ó Deus, algo diferente na vida delas, ó Deus. Traga, ó Deus, aquilo que elas estão buscando, ó Deus, porque elas de forma, ó Deus, pela fé, profeticamente, elas estão agindo aqui como o Ezequias, estão virando como seus rostos para as paredes, ó Deus, e estão, ó Deus, se rendendo a Ti, ó Deus. Ó Pai, abençoa esses teus filhos, ó Deus. Traz, ó Deus, um novo tempo, um tempo do Senhor, um tempo, Deus, cheio da tua bênção, cheio da tua graça, cheio, ó Deus, do teu mover, do teu Espírito. É o que nós, ó Deus, te rogamos, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor abençoe a sua vida grandiosamente nessa manhã. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere
sobre mim. Só tua Aleluia. Bom dia, comunidade. Paz seja convosco. Senta por um instante. O primeiro recado importante é que Jesus está vivo. É maravilhoso, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Enquanto o pastor Everaldo estava pregando, o Espírito Santo estava colocando no meu coração que pessoas que entraram aqui estão se sentindo sem proteção, sem refúgio, fracos. Hoje está faltando um monte de gente, muita gente está viajando. Se eu tivesse condição, também estaria viajando para descansar. Descansar é tudo de bom. Às vezes o problema vai junto, vontade de picar o pé no problema. Sai daí, né? Mas deixa eu te falar, aí o Senhor colocou no meu coração, eu preciso ler para você. Minha esposa, coloca para você Salmo 46, na versão ARC. Coloca na NAA, não, que eu já tomei pânico dessa. Preste atenção, você que veio aqui de manhã, está aqui com a gente, você que está em casa. Eu vou ler para você. Ó. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você veio aqui nessa manhã angustiado? Então presta atenção, ele é refúgio. E ao mesmo tempo é fortaleza. Sabe como é que Deus às vezes nos esconde de problemas e nos leva a um labirinto que só Ele conhece a saída. E o diabo vem atrás. Só que tem que também, o diabo não sabe onde você está. Aí o esconderijo do Altíssimo. Aí você debate ali. Quem aqui já fez aquele desenho de entrada e saída do labirinto? É legal, né? Você vai decorando onde você pode. É ou não é verdade? Não, já tentei por aqui, não deu certo. Eu vou tentar por aqui. Daqui a pouco, dá com a cara no poste, dá com a cara na parede. E o camarada me explicando, às vezes, acho que ele é judaico, messiânico, ele falando assim, uma vez eu me senti assim. Eu escutava cada vez mais o inimigo perto de mim. Minha voz falava comigo assim, não temas. Sabe por quê? Se o Senhor for abrir o mundo espiritual de você agora, mostrar quantos demônios gostaria de te tragar agora, você valorizaria mais a presença do Senhor na tua vida. Para cada demônio enviado, tem 2 anjos que andam com você. No mínimo. Um chama bondade, segundo pastora Marilda, e o outro chama misericórdia. Segundo pastora Marilda. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vocês acham que para Davi ser caçado como uma pulga, e fala assim, eu estou sendo caçado como uma pulga. Saul fez isso com ele. Mas sabe onde estava Davi? Na hora que ele podia? Deixando o Espírito Santo ministrar no coração dele. Você quer subir degrau espiritual de relacionamento com o Senhor? Descansa nele. Falei para vocês aqui do ministério onde eu nasci na fé. Já falei para vocês, falei enésima vez. Uma vez, irmã, Deus está tocando no meu coração. Vai lá no Mercado Central. Era o tempo de silk screen, que era o frisone, era o negócio da época. Tudo era silk screen, né? Vocês lembram dessa época? Tudo era silk screen. Aí depois veio a plotagem. Aí plotagem. Aí falei, vai lá no Mercado Central, como um travesseiro branquinho. E coloca nele assim, Jesus. De um lado e do outro. Leva para tua casa e descansa nele. Vai curar tudo. Não é que não funcionou. Mas ela fez. Você não é mandinga, não, viu, comunidade? Que ela precisava descansar. Então eu induzi ela. Então presta atenção.
Às vezes a gente acaba com a saúde da gente, é preocupado. Preocupado. Tem gente que acaba de fazer o exame, não sabe nem o resultado. Ai, pastor, e se der um câncer? Se é nota musical e conjunção atrapalhativa. Segundo o pastor Marinho, tá? Atrapalhativo, o si vai na frente. Sabe quando que o si ele é bom? Quando o Senhor Jesus fala para mim e para você: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado o Pai, para que dê muitos frutos. Então, continuando. Pelo que não... Aí já colocar na ACF. Tinha que ter alguma coisinha. ARC. Essa daí agora foi. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua... Ah, tem um selar ali, volta lá, tem um selar ali. Selar ali no hebraico significa pausa, querido, pausa, querida. A palavra é uma pausa. Ele manda a gente parar. Escutou? Tá turbulento? Não passa lá na farmácia, faz com os amigos meus. Pastor, você tem na sua casa um clonazepam, um pampampam? Não tenho. Eu tenho oração. Continuando. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Das moradas do... Ele está morando na tua casa? Ele está morando na tua casa? Você tem que aprender a convidar Jesus para estar na tua casa, em todas as áreas, em todos os cômodos da sua casa. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará romper da manhã. Olha agora, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. Sabe o que é o Senhor dos Exércitos? Jeová Xambalaô. Dele é a guerra. Fica entrando em guerra que não é sua, não, senhor. Olha lá, o Deus de Jacó nosso, para por aí. Tem um hino que fala, quieta a minha alma. Não é isso? Alguém aqui já entrou numa câmara acústica? Alguém aqui já entrou? É terrível, né? Bonito, né? Você escuta o pulsar do teu coração. Você escuta o ruído do sangue nas tuas veias. Você vê a sua respiração, como ela é ofegante. Vai lá no Imetro, no Rio de Janeiro. Pede para você entrar lá um dia, como é que é feito o teste acústico. Aí você entra lá, então o cara fecha tudo. Ele só faz para você do vidro assim. Agora, comece a escutar. Você vai dar mais valor à tua vida. O médico, para ouvir o teu coração, ele precisa de um estetoscópio. Mas você não está escutando o que o médico está escutando. Mas se você parar, se refugiar no Senhor, Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar a você. E o Senhor nessa manhã está liberando bênçãos. Bênçãos que você nem tem intenção, nem imagina. Sabe por quê? O pastor Everaldo está pregando. Eu disse, olha, eu quero que a minha igreja, a minha comunidade ofereça os primeiros melhores sentimentos, as primeiras melhores emoções. Nós somos muito ingratos. Hoje o Senhor faz algo para nós, passa 2 dias, a gente está reclamando. Sim ou não? O diabo, ele trabalha na nossa mente. Saiba. Nós vamos fazer um propósito aqui. Quando o Senhor permitir, né? Nós vamos receber o vinho novo. Tem muita gente querendo alimentar do vinho velho. Está com medo de deixar os odres explodirem, o Senhor te dá coisa nova. Escutou, comunidade?
Lembra quando Jesus falou, não se coloca vinho novo em odre velho, e nem remendo novo em pano velho. Vão ter algo novo. O comunilar está vindo para isso. Pastor, você está treinando. Ó, se você usar a palavra aqui na comunidade, célula, você vai virar embrião. Você tem que levar Jesus igual o irmão Cleito, o ministro Cleito, a ministra Thaís. A casa deles está lá aberta direto lá no Diamante. Fui lá, ó, casa aconchegante. Até vontade de dormir naquele naquele sofá-cama lá. Se estiver cansado, encostado e ficar por ali mesmo. Me larga lá, viu? Por quê? Você tem que ter isso aí. A casa é do Senhor. Olha a experiência que o pastor teve. E o Senhor ainda conteve a força desse, ele agarrar nos pés de Jesus. É não, pastor? É, ué. Então, continuando, ó, deu mais uma pausa. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Vai cessar a guerra na tua vida. Você crê nisso? Como é que ele faz isso, Ale? Ele quebra o arco e corta a lança. E queima os carros no fogo. 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você está querendo se justificar muito? Quieta, senhor. Aqui é inércia. Já que o pastor Everaldo gosta do hebraico, pá, não senta também agora. Aquieta. Inércia, literalmente. Quem gosta de estudar física aí, essa cadeira que está aí, esse móvel que está aqui, ó, se você não mexer, vai ficar aí. Está quieto. Às vezes a gente fica igual pipoca, no calor, pulando aqui para lá, com medo de virar uma coisa que presta. Milho de pipoca só tem valor quando ele explode. Né? E essa aqui é a inércia de Deus. Ele falou, você fez o que você tinha que fazer? Aprende uma coisa, fica quieto, guarda a tua língua, pra você não pecar. Pessoas vão chegar perto de você, vão dar relatório estranho. Faça como Eliseu, você quer mudar a tua vida? Ó, Elias daqui a pouco vai subir, cala a boca, tô quieto. Eu sei, tô quieto. Daí a pouco o que aconteceu? O cara foi levar na carruagem de fogo e a capa caiu, foi para quem? Foi para ele. Há um momento para tudo. Mas você tem que estar ali perseguindo. Tem que estar ali perseguindo até que a coisa materializa. Você está jejuando e orando porque Deus mandou você fazer. Continua orando e jejuando. E você deposita em Deus. Isso é oração silenciosa. Chega no ponto que ele derrama, não estou te devendo nada, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, isso aqui na segunda pregação, porque o Espírito Santo falou comigo ali. E um miserável que ainda tentou ligar para mim na hora que eu estava com uma fiação boa. O carinha tinha um HF, eu estava em VH, eu estava... Uma raiva, isso é filhote de Satanás. Nem conheço o número que ligou aqui. 088 deve ser do cão mesmo. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus já que é o nosso, sei lá. Tem mais alguma coisa? 12. Acabou. 3 pausas. E o Senhor me incomodou para te falar uma coisa. Quem tem hábito aqui de orar de manhã, a hora que acorda, levanta a tua mão. Vai orar mais. Você vai virar agora como é que fala? Cristão talibã. Como assim? Ora no joelho 3 vezes ao dia. Na hora que for almoçar, nós temos um hábito lá em casa. Petistas às vezes até faz pirraça de não querer vir cá, minha filha. Agora é hora de oração. Lê a palavra. Sabe por quê? Ele fez tudo. Ele fez tudo. Na hora de dormir, ela passa nas minhas mãos, eu oro por ela. Ela olha assim e tal. Agora pode dormir. Isso é ser religioso? Não, isso é glorificar a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Valoriza isso. As pausas. Nem sempre Deus vai responder você no tempo seu. Mas ele ouve todas as orações. A única orações que Deus ouve é aquela oração de talibã, é a oração de feiticeiro. Eu falei para vocês, quando estava no ministério lá, a mulher orando, falou, pastor, eu tenho orado, Deus sou que você é meu escolhido. Que isso, menino, você é doido?
Saiu de Tandera. Que isso? Que isso? Antes que você nascesse, eu sou. Não, Deus tem bagunça para minha vida, não. Ué. Uma mulher com 2 filhos, tudo uma misericórdia. Jesus. Sério. E um amigo meu no monte orando, 21 dias para Deus liberar o casamento para ele, passou, aproximou dele, viu, Tony? Colocou a mão na cabeça, Senhor, dá para ele a vitória, papai. Ele levantou o dedo e falou assim, ó, a vitória não. A Vitória era uma mulher da igreja, com 3 filhos, catarreta, viúva, Vitória não. Não, irmão, Deus, não fala a palavra vitória não, que já fica de pé no teu lugar. Tem 2 recados para dar. E um recado que eu sou obrigado a dar antes é o seguinte: nós vamos participar da festa da família. Não é isso, irmão Dalton? É isso, irmã Ingrid? Né? É agora em maio. Amém, comunidade? Ali atrás está lá o panfleto não, o banner, né? Ali agora está aí também. A única coisa que está errada nessa foto é um camarada com a camisa do Galo ali, né? Foi terrível, mas está lá. Glória a Deus. Amém, amados. Esse dia é um dia reservado às famílias da comunidade, né? E quando família, você pode convidar um familiar seu que também não frequenta aqui conosco, mas é um familiar seu, né? Então é um dia destinado às famílias, para a gente ter uma comunhão, às vezes no dia a dia, né? Glória a Deus, como lá nós vamos ter mais comunhão, mas esse dia é um dia que todas as famílias estarão reunidas ali. Então faça um esforço. Se você tiver com dificuldade financeira, né, dificuldade mesmo, nos procure, fala, irmão, como que a gente pode fazer? Eu quero ir, né, com a minha família. E você que tem uma abundância, que o Senhor derramou uma abundância sobre a tua vida financeira e queira abençoar, nós temos uma irmã que já abençoou 2 pessoas, já. Ela deixou aqui e falou, irmã, estou abençoando 2 pessoas para ir no dia lá. Então, faça isso em nome de Jesus, será uma bênção. Não deixe de ir, será uma bênção. A segunda aviso, eu dou bênção apostólica. Irmã Maria Cristina e o time das mulheres, cadê? Venham cá. Quem mais que está aí? Thaís? Iris, Thaís. Iris. Amém. A paz do Senhor. Irmãs, nós começamos esse trabalho de cura das raízes. É um trabalho que espiritualmente nós estamos dispostas a servir vocês com muito empenho, com muito zelo, a fim de que nós possamos revelar as coisas que precisam ser curadas, para que Deus traga à luz, porque muitas vezes os impedimentos, eles existem e as pessoas se conformam como se aquilo fosse parte da vida delas. Mas Deus tem muito mais para nós, amém? E o diabo, ele coloca impedimento justamente naquilo que vai impedir o seu propósito de servir a Deus. Então, às vezes, se você se sente sem estar situado, às vezes você sente que falta alguma coisa, mas se você não sente também, tem coisa. Porque nós que estamos passando pelo processo, todo dia a gente descobre uma coisa nova que precisa ser tratada. Então, eu creio que se está aqui, aí também vai estar, amém? Porque o diabo trabalha contra a vida de todos nós desde a nossa infância, desde quando estamos sendo gerados ainda na barriga da nossa mãe. Então, nós convidamos vocês, que vocês possam também convidar outras pessoas, outras mulheres, porque mulheres saradas, mulheres curadas, elas curam as suas famílias. A mulher toca a energia do lar. A mulher comanda o ambiente de acordo com a presença que ela carrega. E quanto mais curada você é, mais você consegue manifestar a presença do Espírito Santo dentro da sua casa. Amém? Então, nós convidamos você, convidem as suas amigas, as suas irmãs, as suas primas, porque nós estamos pagando um preço para servir vocês, nós estamos orando, nos empenhando, jejuando, e nós estamos vendo milagres acontecendo, nós estamos vendo a manifestação do Senhor, e nós queremos que isso seja estendido a vocês, amém? Então, 18h30, sábado que vem. Irmãs, não se esqueçam, Jesus veio para libertar os cativos. E se alguma coisa na nossa vida não está caminhando, né? Se alguma coisa na nossa vida não está caminhando,
Nós precisamos de buscar Ele, o Senhor Jesus, para nos curar. Amém? Então, venham participar conosco. Só isso. Aleluia. Eu gostaria que o diaconato, você vai fazer uma fila aqui, outra fila ali, para não interferir na gravação. Quero que ele unja as tuas mãos, porque você tem que abençoar o teu lar. Amém? Levanta as tuas mãos, Pai. Muito obrigado. A diaconisa, pega, por favor, sem passar em frente à câmera. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Pai, eu quero te louvar por essa palavra, te bendizer, te glorificar, pelo teu ensinamento. Saiamos daqui, meu Pai, certamente, nesta manhã, sem ansiedade, sem nenhum atropelo, confiando e depositando no Senhor toda a nossa confiança. Mas eu quero pedir agora, Pai, que ao entrarmos na nossa casa, estenderemos as mãos, e se tem alguma situação errada, Pai, em nome de Jesus, ela vai cair por terra. Se tinha espírito de opressão, de contenda, semeado, se nós permitirmos que algumas situações tivessem entrado no nosso lar, até espírito de enfermidade, que seja retirado neste momento, no nome de Jesus. E agora, Pai, da mesma forma que nos trouxe em paz e em segurança, o Senhor nos levará em paz e segurança para os nossos lares, nos garantindo a vitória. Levanta as tuas mãos, que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo que está em nós, ela vai permanecer, não só hoje, mas para todo sempre. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.